E eu quero convidar os irmãos então a ler comigo Efésios capítulo 6. Nós estamos aí entrando no último capítulo de Efésios. Provavelmente esta é a penúltima mensagem desta carta, né? Efésios capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Diz assim a palavra do nosso Deus: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. À vista, como para... E não ser, isso mesmo, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto dele como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra nessa noite. Ela é alimento para a nossa alma. E sabemos que o Senhor quer construir em nós novos homens e mulheres, segundo, ó Deus, o conceito da tua palavra. E nessa noite nós mais uma vez precisamos da tua ajuda, do poder do teu Espírito que convence o pecador. Que os nossos corações, Senhor Deus, sejam transformados para a glória do teu santo e maravilhoso nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Só um parênteses aqui, nós esquecemos de orar pelos aniversariantes da semana. E essa semana, quem fez aniversário foi a nossa irmã Geraldina, 97 anos. Que bênção, não? Estive com ela na quarta-feira, conversando um pouquinho, tomamos a ceia juntos, e falei para ela fazer uma festança, mas ela não quis. Ela falou que não. Então nós queremos agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Geraldina, 97 anos, e agora está aqui ao lado, impossibilitada de vir à igreja, mas falou para mim: pastor, eu estou fazendo fisioterapia, e agora vai começar a fisioterapia andando, então daqui a pouco, né, ela está por aí, tá bom? Continue orando pela nossa querida irmã, que está se recuperando, e que Deus a abençoe. Voltando aqui ao nosso texto, queridos irmãos, nós estamos aqui em Efésios capítulo 6, e hoje nós vamos falar sobre relacionamentos para a glória de Deus. Júnior, faz favor para mim, destrava esse negocinho que está dando retorno, que está atrapalhando a minha concentração. Nós vamos então falar hoje sobre relacionamentos para a glória de Deus, né? A glória de Deus, como nós vimos a semana passada, no texto em que falei sobre os casais, né? A partir do capítulo 5, versículo 22 até o versículo 33, o casamento é, na verdade, uma pequena imagem, né, do casamento de Cristo e a igreja. Então, os casais que estão casados em Cristo precisam pensar o quê? Nosso casamento não é para nós mesmos, nosso casamento deve ser para a glória de Deus. E todo casal casado no Senhor precisa entender que Deus nos chamou para sermos homem e mulher juntos, espelhando a glória de Deus. Então, se nós vamos espelhar a glória de Deus,
nós vamos precisar do Espírito Santo na nossa vida, porque nós não temos luz própria, como nós já vimos lá para trás. Eu vou pedir para os 3 adolescentes sentarem com os pais, por favor, que nós vamos falar sobre família. Eu quero vocês prestando atenção, vocês estão conversando muito aí, por favor, tá bom? Senta com os pais. Nós vamos então falar hoje que não só esse primeiro relacionamento, homem e mulher, tem que ser para a glória de Deus, como também todos os outros relacionamentos foram deixados nas Escrituras para que se manifeste a glória de Deus. Então eu preciso viver para a glória de Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, vocês façam para a glória de Deus. Conviver um com o outro também não é por causa do um ou do outro, é para viver para a glória de Deus. E quando nós vamos olhar para esse texto aqui em Efésios capítulo 6, do versículo 1 ao 9, o apóstolo Paulo está chegando agora no momento acabando a sua carta, mostrando como que eu e você devemos viver de uma maneira digna do Evangelho dentro dos nossos relacionamentos. Então, se eu vou me relacionar com alguém, eu preciso entender que esse relacionamento visa, através da minha vida, a glória de Deus. Eu vivo dignamente na vocação em que fui chamado, me relaciono com alguém, e esse relacionamento vai ser para a glória de Deus. Quando casados, nós somos a imagem da igreja, do casamento da igreja e de Jesus. Quando um cristão se casa, nós estamos anunciando o casamento que vai ter entre Cristo e a igreja. Somos exemplos menores daquilo que o Senhor vai fazer naquele grande dia. E quando nós nos relacionamos nas outras áreas, nós também precisamos estar atentos, que a nossa vida digna no relacionamento que nós temos precisa ser para a glória de Deus. Só que há um problema. Nós hoje em dia temos uma ênfase humana, que ensina que o homem ele é capaz em si mesmo. Nós hoje somos bombardeados em todos os lugares por você ser capaz em si mesmo. Há, por exemplo, uma ala do feminismo no Brasil, no Brasil e no mundo, que é a mulher empoderada. O que é uma mulher empoderada? É uma mulher que tem que ser poderosa em si mesma. Ela não precisa nem do homem para nada. Aliás, as grandes líderes do movimento feminismo, elas atestam que a mulher que é realmente feminista, ela não deve se casar, porque o homem não é bom para a mulher, o homem é um problema para a mulher, se bem que em alguns momentos é mesmo, Mas, tirando a brincadeira, quer dizer, olha o discurso que nós estamos tendo na nossa cabeça. Então, uma mulher, ela pode ser plena em si mesma. Deus não fez isso, irmão. Deus não fez o homem para ser pleno em si mesmo, nem fez a mulher para ser plena em si mesmo. Ele fez o homem e depois viu que o homem estava borocochô, triste, e aí ele fez a mulher e ele disse: esta é para ser a auxiliadora, a complementação. E o homem olhou para a mulher e disse: eu acho que foi o primeiro, teve na Bíblia, foi lá que não tinha som, mas o homem olhou para a mulher e disse: carne da minha carne, osso dos meus ossos. Ela veio para me completar. Então o casamento é bênção, e o homem não é nada sem a mulher, e a mulher não é nada sem o homem. Nós não fomos feitos para viver sozinhos, nós fomos feitos para viver dentro do relacionamento. E o primeiro relacionamento, então, é entre o homem e a mulher. E aí vem os próximos relacionamentos. E os próximos relacionamentos têm sido ofendidos. Por quê? Porque nós temos essa perspectiva humanista de que o homem se basta. Então, olha lá, se você às vezes não vê isso no lar, o pai ensina o filho a ser independente. O pai ensina o filho a não precisar de ninguém. O pai ensina a filha a ser independente. O pai ensina a filha a não depender de ninguém. Olha, você precisa vencer na sua vida sozinho, não importa quem esteja ao seu redor.
A gente já cria uma cultura onde as pessoas olham para outras como adversárias, como alguém a ser superado. Eu toco mais ou menos, então eu vou tocar mais porque eu quero tirar o irmão da igreja que toca e eu quero tocar no lugar dele. Eu prego mais ou menos, eu vou pregar um pouco melhor porque eu quero tirar o pastor do lugar dele, eu quero pregar também. Nós criamos um ambiente de disputa dentro de casa, em todos os nossos relacionamentos, e aí os pais muitas vezes colocam isso nos filhos, muitas vezes os pais ficam semeando no coração dos seus filhos disputa. Olha, você precisa encontrar um lugar ao sol, você precisa fazer isso, e cria nele um dispositivo de que eu preciso ser melhor do que todo mundo. Eu preciso ser melhor do que todo mundo. E se eu precisar ser melhor do que o outro, eu preciso passar por cima do outro, não tem problema. E por causa dessa doença, a sociedade contaminada pelo pecado também acaba gerando pessoas que olham mais para suas próprias necessidades ideais do que para o lado. Nós estamos nos tornando assim, pessoas ensimesmadas, pessoas que nutrem o desejo na sua alma de fazer tudo para si mesmo. Irmãos, isso não é de hoje. Isaías, quando vai escrevendo o seu livro, ele descreve o povo daquele tempo como um povo que o seu ventre é o próprio Deus. O que é ter o ventre como Deus? A ideia do ventre é necessidade. Quando você está com fome, como é que você sabe? Hein? A barriga ronca, né? Opa! O ventre comanda. O camarada começa a tremer e ele precisa se alimentar. Isaías pega isso para dizer: os homens, muitas vezes, o Deus deles é aquilo que força eles a fazer alguma coisa. Você já percebeu hoje o quanto nós temos na nossa sociedade de pessoas envolvidas e com droga, com álcool e com todo tipo de coisa ruim? Por que aumentou tanto? Sem entrar nos pormenores, né? Da questão de que o mundo hoje tem vias de comunicação muito mais rápidas. Uma droga antes, para chegar da Bolívia aqui, demorava muito tempo, da Colômbia. Agora chega no do Paraguai para cá e de tantos outros lugares, indo daqui para outros países. Então nós temos um mercado muito amplo de tudo isso. Isso favoreceu. Mas sabe qual é a primeira coisa que favorece o uso da droga, o uso do álcool, o uso de tantas coisas? É o homem que quer achar alguma coisa para a sua necessidade. Quem é o seu Deus? É o seu ventre. É a minha vontade. Então eu quero fazer aquilo que me traz prazer, eu quero fazer aquilo que me agrada, eu quero andar atrás das coisas que são boas para mim. Então nós somos uma sociedade contaminada pelo pecado, que faz de nós pessoas que olham mais para o seu umbigo do que para o lado. E quando a gente faz isso, o que a gente fere? A gente fere os nossos relacionamentos. E o que é pior, muitas vezes, esses conceitos da sociedade não ficam só lá na sociedade. Elas começam a entrar na igreja e fomentam os nossos corações, corroendo assim os ensinos das Escrituras. Quantas pessoas que mesmo dentro da igreja, com o tempo, começam a não dar mais ouvidos aos ensinos da igreja, porque elas estão em busca das coisas que vão alimentar a sua alma. Nós acabamos de ler Tiago. Tiago diz, olha, o irmão que se desvia do pecado, que se desvia da verdade. Por que se desvia da verdade? Porque está em busca da sua própria vontade. O pecado veio para isso. O pecado veio para alimentar a nossa vontade. Quantas vezes nós, cristãos, conhecedores da palavra de Deus, tomamos atitudes impregnadas do pecado do egoísmo? Quantas vezes você sabe que a palavra de Deus diz isso e você faz aquilo? Nós contrariamos a Deus. Por quê? Porque o egoísmo é que está mandando. Então nós vivemos assim, relacionamentos doentios, que não glorificam a Deus, mas servem
para realizar a nossa própria vontade. Voltando ao casamento. Quantas vezes as pessoas se casam para saciar as suas próprias vontades? Não pensam para a glória de Deus. Então o jovem está lá com seus hormônios à flor da pele e ele precisa resolver o problema. Eu vou casar. Não escolhe direito, não pensa biblicamente, olha a gatinha, e aí embarca no casamento. E você sabia que hoje o índice de divórcio e recasamento dentro da igreja evangélica está quase igual lá fora? Quase igual. Por quê? Porque todos os nossos relacionamentos visam a nossa própria vontade. Como é que eu vou satisfazer a minha vontade? Então a gente usa as coisas e as pessoas para realizar a nossa vontade. Paulo, então, escrevendo aos Efésios, ele lembra que eles agora, lembrem bem, quem são a igreja de Efésios? Quem são os irmãos da igreja de Efésios? Novas criaturas, certo? Estavam mortos nos seus delitos e pecados, mas agora estão vivas. Deus ressuscitou espiritualmente. Essas pessoas agora são salvas em Cristo, porque antes elas estavam condenadas, mas agora elas são salvas em Cristo. Para quê? Você foi salvo para quê? Para viver uma vida do jeito que você quer e ir numa igreja evangélica domingo à noite? Não. Você foi salvo para viver uma vida digna da vocação. Efésios 4:1. Então esse povo, nova criatura, salvo em Cristo, para viver uma vida digna da vocação, foi chamado. Irmãos, isso é possível e só será possível se os nossos relacionamentos forem para a glória de Deus. Só assim. Deus não quer que você se relacione com outras pessoas para que você tenha os seus prazeres, as suas necessidades sanadas. Não é isso. Deus quer que você se relacione com as pessoas para a glória de Deus, para a glória dele, não a sua. E é isso que a gente precisa aprender. Quando a gente vai se relacionar com o outro, a gente precisa aprender. Então, hoje, nós cremos que as demais relações que são tratadas aqui nesse texto que nós vamos ver, visam fazer cristãos outrocêntricos. Sabe o que é um cristão outrocêntrico? É um cristão que, em primeiro lugar, ele pensa no outro. Sabe o que é um cristão em si mesmado? É um cristão que primeiro pensa em si mesmo. Não é o padrão bíblico. Qual é o padrão bíblico? É um cristão outrocêntrico. É aquele que olha e pensa primeiramente no outro. Será que Jesus pensou nele ou pensou no outro? O que vocês acham? Quando ele veio a este mundo e disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Cristo, quando veio a esse mundo, qual era a sua ideologia de vida? O outro. Eu quero o outro, não a mim mesmo. A pergunta que a gente deve fazer para nós nesta noite: os nossos relacionamentos são construídos em que base? Nós usamos as pessoas nos relacionamentos por causa de nós mesmos? Ou nós nos relacionamos com elas por causa delas e para a glória do nosso Deus? É isso que Paulo vai falar. E aí Paulo começa a tratar primeiro com os filhos. Olha aí o versículo 1, 2 e 3 que nós lemos. Filhos, cadê os filhos? Teve uns aí que já fugiram. Pedi para os diáconos ir lá buscar lá fora. Os filhos estão correndo, era para eu estar aqui para ouvir a palavra. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para
que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quem quer viver bastante aqui? Qual filho quer viver bastante? Deixa eu ver. Olha que bênção. Todo mundo quer viver bastante. Ninguém quer morrer novinho, não é? E aqui há um princípio nesse mandamento que Paulo diz: olha, é o primeiro mandamento que tem promessa. E a promessa é: se você obedecer o seu pai e sua mãe, os seus dias serão prolongados sobre a face da terra. Paulo quer ensinar os filhos crentes a importância de obedecer os seus pais. E para isso ele lembra o mandamento, o quinto mandamento. O texto lá em Êxodo capítulo 20, quando fala dos 10 mandamentos, o quinto mandamento é: honra teu pai e a tua mãe. Honra teu pai e a tua mãe. Se você honrar o teu pai e tua mãe, eu vou abençoar você com longevidade de vida. Se você não honrar o teu pai e tua mãe, é o contrário. Sim, pastor, é isso. Filhos que desonram os pais têm dias menores sobre a face da terra. Deus corta. No Antigo Testamento, irmãos, quando tinha um filho que era muito desobediente, desonrava pai e mãe, não tinha jeito, não tinha conserto, o pai e a mãe pegavam e levavam ele na frente do tribunal. Se o tribunal tratasse com eles, não houvesse jeito, o tribunal falava para eles: leva e nós vamos apedrejar. Pena de morte para filhos desobedientes. Porque Deus queria criar uma nação santa. Deus queria criar homens, mulheres que desde o princípio olhavam para os seus pais e nutriam por eles todo o respeito. Agora, olha o mesmo Paulo escrevendo em 2 Timóteo, lá para o seu filho na fé, Timóteo. Olha lá, Paulo escrevendo 2 Timóteo capítulo 3, versículo do 1 ao 5. 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 1 ao 5. Vamos ver se você consegue perceber uma coisa nesse texto. Sabe, porém, isso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também desses. Você percebeu aí que Paulo fala dos filhos dos últimos tempos? Como eles serão? Desobediente aos pais. Os filhos dos últimos dias, cheios do pecado, olham para os pais e não veem nos pais a autoridade que Deus deu a eles. E então os filhos querem desobedecer aos pais. E aí as desobediências começam desde quando é pequeno, né? Menino, você vai pôr essa roupa? Não vou pôr, eu quero a outra. Menino, você vai tomar banho agora? Não vou tomar banho agora, eu vou tomar banho depois. Menino, vai estudar? Não vou estudar agora, vou estudar outra hora. E as crianças, quando pequenas, elas já começam pela desobediência do coração a olhar para os pais como autoridade e começar a quebrar a autoridade dos pais. Desde pequeno, sem ninguém ensinar, aprendem a ser desobedientes. Desobedientes. Não precisa ensinar, eles vão aprender. E Paulo diz aqui, olha, nos últimos dias, os filhos serão desobedientes aos pais. Você que está aqui, que é filho, que não é casado ainda, que deve total obediência aos pais,
Porque o filho que é casado, ele já não deve mais total obediência ao pai, ele deve respeito ao pai. Mas ele tem a sua vida, o seu clã, e agora ele tem que prosseguir a sua história. Mas aquele que não é casado, que está debaixo da morada do pai, ele tem que ser obediente ao pai. A minha pergunta para os filhos aqui nessa noite: você é um filho obediente ou você é um filho desobediente? Porque se você for um filho obediente, você vai viver para a glória de Deus. Se você for um filho desobediente, você vive em si mesmado, ou seja, para a sua própria glória e vontade. E quem vive para a própria glória e vontade não encontrou Jesus ainda. Quem vive tendo o coração como Deus não encontrou Cristo ainda. E olha, é ruim ser um filho desobediente. Há coisas terríveis para a desobediência. Abre comigo lá Provérbios, capítulo 13, versículo 1. Provérbios 13, verso 1. O filho sábio ouve a instrução do pai. Vou repetir. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. Que filho você é? Você é o sábio ou você é o escarnecedor? Que os filhos hoje acham que eles sabem mais do que os pais. Eles se sentem mais preparados para a vida do que os pais. E em todo tempo eles querem recusar a repreensão e o ensinamento que vem dos pais. Ainda em Provérbios capítulo 15, verso 20. O filho sábio alegra a seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Filho sábio alegra o seu pai. Você é a alegria da sua casa? Ou você é a tristeza da sua mãe? Capítulo 19 agora de Provérbios, verso 13. O filho insensato é a desgraça do pai. Até a parte A. O filho insensato é a desgraça do pai. Como é triste o pai ter um filho insensato. Não pensa para fazer as coisas, não mede as consequências. E o pai tem que ficar indo atrás para limpar todas as burradas que o filho faz. E por último, verso 23, capítulo 23 de Provérbios, verso 24. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar a um sábio, nele se alegrará. Você, filho, é a alegria na sua casa? Ou você é a tristeza para os seus pais? Só há uma possibilidade aonde um filho pode desobedecer o pai. Uma coisa, só uma regra na Bíblia diz que você pode desobedecer os seus pais. Se o seu pai quiser impedir você de amar a Deus sobre todas as coisas. Se o teu pai quiser impedir você de se render aos pés de Cristo. Se o teu pai quiser te forçar a fazer um ato que você entende que é pecaminoso, então, para honrar o Pai maior que está nos céus, você pode desobedecer o Pai desta terra. Fora isso, em nenhum momento os filhos podem desobedecer os pais. E muitos filhos colhem frutos terríveis porque desobedecem os pais. Então, meus queridos irmãos e irmãzinhas que estão aqui, que são filhos, se a tua mãe disser, olha, não anda com aquela pessoa, escuta. Se tua mãe disser, não vá naquele lugar, se teu pai e tua mãe disser, escuta. Se teu pai e a tua mãe principalmente falar, leva o guarda-chuva, leva. Pode estar o sol que for, leva o guarda-chuva.
Se o teu pai e tua mãe não quiseram que você se case com este ou com aquele, obedeça. Ainda que doa no teu coração, obedeça. Que pai e mãe tem um sensitrômetro para encrenca. Nós fomos criados para obedecer pai e mãe. E eu sei que muitas vezes não é fácil obedecer pai e mãe, mas é a escolha da nossa vida. Quando nós obedecemos pai e mãe, nós estamos dizendo para Deus: nossos relacionamentos são para a tua glória. Quando nós queremos obedecer o pai e a mãe, nós estamos dizendo para Deus: os meus relacionamentos são para a minha glória. É o que eu quero, é o que eu acho, e é o que eu busco por prazer próprio. A escolha é sua. Você vai ser um filho obediente, com dias acrescentados à sua história, ou você quer ser um filho desobediente? Segunda coisa, voltamos lá para Efésios. Segundo relacionamento. Agora uma palavra aos pais, no versículo 4. Efésios 6, 4. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Há muitos pais que não sabem educar seus filhos. Muitos pais. Tem pai que estraga filho doidado. Esses dias eu vi uma charge, que tinha um menininho no trono sentado, e o pai e a mãe assim curvado, e a mãe dizendo para o pai: não magoa o nosso príncipezinho. Tem pai e mãe que cria o filho para mandar neles. Isso é pai e mãe covarde. Deus deixou o filho para você criá-lo, e não é para você se render à criação que ele quer ter. Esses dias eu estava contando para o Paulo deu risada: nossa, pastor, o senhor é mau. Eu falei para ele que quando as minhas filhas foram passear com a gente, eu peguei um monte de dinheiro para elas e disse assim: vamos passear, mas eu não tenho dinheiro. Então o que vocês vão gastar é esse dinheiro aqui, e só. E não tem mais. E pode ver o que você quiser, que é bonito, que é bom, que vai tirar do seu dinheiro. Aí você vai descobrir se você quer mesmo pagar aquilo lá ou não. E às vezes dói no coração da gente. A gente olha e fala assim: puxa, queria. Mas você precisa fazer escolhas. Como é que você vai educar o seu filho? Ele vai ser aquele que pula no meio do shopping lá, esperneia porque ele quer alguma coisa, e aí para você fazer ele parar com aquilo, você vai lá e compra o que ele quer. Como é que você está criando os seus filhos? Os pais hoje não sabem criar filhos. Os pais não dão mais limites. Vamos lá, pais, agora ver algumas coisas que Provérbios diz para nós. Provérbios capítulo 3, versículo 12. Provérbios 3, 12 diz assim: porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Se você não repreende seu filho, você não ama seu filho. É simples. Se você não corrige o seu filho, você não ama. Se você deixa o seu filho fazer o que ele quiser, o que ele bem entender, você é um pai sem amor. Deus não é assim com a gente. Deus nos ama, por isso ele nos repreende. Por isso que Deus vai dizer para você: não anda por aqui, anda por ali. E assim você também foi colocado como autoridade sobre o seu filho, para dizer para ele: você ainda não sabe escolher, eu estou aqui para fazer as escolhas por você, e ainda que elas pareçam doer, Deus quer escrever a história dos filhos pela autoridade dos pais. Continua em Provérbios, vai lá para o 22 agora. Provérbios 22, 15. Olha o que diz a palavra do Senhor para nós, pais. A estultícia, ou pecado, a imaturidade, as coisas que vêm, está ligada ao coração da criança, mas a vara, faz o quê? Tem pai hoje que diz: não, eu sou adepto à psicologia do não bater, eu sou adepto à psicologia da Bíblia. A vara da disciplina
afasta do coração do seu filho a estultícia. Então tem pai que diz, não, eu só ponho de castigo, eu só faço isso, eu tiro videogame, eu também faço tudo isso. Mas se precisar e não se converter, porque é a ordem do Senhor para nós. Deus fez o bumbumzinho para isso mesmo, cheinho, para receber a vara. Porque se você não fizer isso, essa estultícia, essa loucura, esse pecado que está no coração do seu filho, vai crescer até o ponto que você não tem mais controle. Continua aí, irmãos, 23:13, um pouquinho para o lado aí, 23:13. Não retires da criança a disciplina, pois se fustigares com vara, ela não morrerá. Versículo 14, tu fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Um filho repreendido pelo pai tem mais chance de ficar longe do inferno. Um filho não repreendido pelo pai tem mais chance de andar perto do inferno. E, por fim, aos pais aí, 29:15 de Provérbios. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. A vara e a disciplina dão sabedoria. Pais, pensem que os seus filhos dependem dos limites que vocês vão colocar para eles. Os pais não têm dado mais estes limites. Além disso, os pais hoje estão dando conselhos humanos ao invés de aconselhar biblicamente. A nossa maior crise hoje, irmãos, no mundo, é por causa dos nós sermos pais modernos, né? Então, os pais hoje modernos, eles assistem aquele programa lá, como é que é o nome daquela mulher lá que faz aqui? Nem sei se tem mais aquele programa. Super Nanny. Eu sempre gosto de pedir esse nome porque eu sempre falo errado. Eu falo Nanny Pipa, minha esposa dá risada. Pipa é outra coisa, né? É Super Nanny. O que eu preciso fazer para socorrer a minha casa? Vamos assistir a Super Nanny. E aí a Super Nanny vai lá com aquele monte de ladainha psicológica. E aí os pais dizem, essa é a saída. Eu queria trazer para vocês aqui 2 livros, mas eu não consegui chegar mais cedo para pegá-los. Mas eu queria indicar aos pais 2 livros, aos mais novos, pais de criança, Pastoreando o Coração da Criança. Compre, barato esse livro. Compre aqui em São José, na editora Fiel. Leia, aprenda. E o segundo, pais de adolescentes, A Idade da Oportunidade. Leia esse livro. Vai fazer diferença na sua maneira de como entender a educação do adolescente. Então os pais estão imbuídos de conselhos humanos. Mas olha qual é o conselho bíblico para nós, queridos pais. Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 4. Ouve, ó Israel. Lembra desse texto? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, né? E aí ele diz o que depois? Todas estas coisas que agora eu disse a você, todas estas palavras, eu ordeno hoje que estejam no teu coração. Tu inculca nos teus filhos, fala delas assentado na tua casa, andando pelo caminho, a deitar, ao levantar, põe sobre fronte aos teus olhos, escreve nos umbrais das tuas portas. Pais, vocês precisam ensinar Bíblia para os filhos, mas não é ficar só contando historinha não, viu? Porque tem gente que acha que eu vou ensinar a Bíblia para o filho. Senta aí, olha, Davi pegou 5 pedrinhos, ela pegou, pá,
um gigante. Aí o menino, olha, sabe toda a história da Bíblia, pastor. Por que será que ele se desviou? Porque, irmão, Bíblia, quem sabe mais até o diabo. Você precisa aplicar a Bíblia ao coração do teu filho. Não é ensinar. É quando ele está brigando lá com o irmão, você fala, opa, para aí, o que a Bíblia diz sobre isso? É quando ele faz alguma coisa, esconde de você e você chama ele e fala assim, escuta, o que a Bíblia diz sobre isso? Mas a gente não tem coragem, a gente não tem tempo, então a gente dá um conselho humano, não faz isso, mamãe fica triste, o coração de mamãe dói quando você faz isso, está nem aí com o seu coração. Ele precisa aprender o que Deus acha da atitude que ele está tendo. Ensinar a Bíblia, irmãos, é ter oportunidades para aplicar a Bíblia ao coração. Fala e ensina. Por que Deus diz não matarás? Por que Deus diz que não é para odiar o irmão? Por que Deus diz isso? Por que Deus diz aquilo? Tem crente que a única coisa que ele ensina para os filhos é as fofocas da igreja. Faz o filho não gostar da igreja. Faz o filho ficar traumatizado com as coisas que acontecem na igreja. Meu filho está desviado. Por que será? O senhor chega em casa falando mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal da liderança, fala mal da irmã do coral, fala mal do louvor, fala mal de tudo. Por que será que o filho não quer ir na igreja? Irmãos, instrua os teus filhos com a palavra. Provérbios de novo, hoje o nosso livro de cabeceira, aliás não é só hoje, viu, irmão? Você quer aprender a viver? Leia Provérbios, leia Provérbios, medite em Provérbios, você vai aprender a viver. Como é que Deus gosta que você viva? Todas as suas relações em Provérbios, você vai ficar saturado dos ensinamentos do Senhor, encheu o seu coração. Primeiro, Provérbios 1:8, filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução da sua mãe. Pai e mãe, vocês têm o dever diante de Deus de instruir os teus filhos. Isso não é papel do pastor, não é papel do professor de escola dominical, é seu papel. Porque agora os pais, eles gostam de terceirizar tudo, né? Eles terceirizaram a criação. Dá um celular para o menino e deixa ele 24 horas com a cara enfiada no celular. Quando está enchendo muito saco, graças a Deus chegou a hora da escola, deixa que a escola cuida. E aí fim de semana, ufa, tem escola dominical, né? Agora vai aprender alguma coisa boa. É você que tem que ser o discipulador dos teus filhos. Não passe essa tarefa para a igreja. Provérbios, ainda, 4:1. Ouvi, filhos, ouvi a instrução do Pai, e estais atentos para conheceres o entendimento. E aqui está um grande problema de nós pais. Pais que não gostam da Bíblia, pais que não leem a Bíblia, pais que não aprendem da Bíblia, pais que não gostam da escola dominical, não vêm na escola dominical, não trazem os filhos na escola dominical, não recebem de Deus. Vai passar o que para os filhos? Aí vai passar o que? Mário Portela mesmo. O que o Mário Portela fala? Vamos ver o que o careca lá, filósofo famoso, fala. Último versículo, 6:20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Irmão, pai com autoridade, ele ensina o mandamento. E ele ensina para o filho que não tem escolha. Tem pai hoje que gosta de ensinar para os filhos a modernidade, né? Você escolhe ou isso aqui ou aquilo ali. Você já viu Deus falando, você escolhe isso aqui ou aquilo ali? Por que você tem que ser um pai banana se Deus é um Deus de autoridade? Porque a gente tem medo da palavra autoridade. Hoje a gente usa a palavra autoritarismo, parece feio. Ai, isso é feio, não pode. Deus é um Deus de autoridade. Sim, sim, não, não. Então você, pai, precisa ser um pai macho. Sim, sim, não, não. E você, mulher, tem que ser uma mulher macha, não. De autoridade. Ensinar o seu filho, sim, sim, e não, não.
Os teus filhos têm que conhecer a palavra de Deus por meio de você. E por último, no versículo 5 ao versículo 9, Paulo vai dizer que as nossas relações no ambiente social, e aqui tratado por empregados e senhores, como deve ser? É respeito um ao outro. Interessante que Paulo, ao escrever esse texto aos escravos, ele diz: quanto a vós, servos, escravos, obedecei ao vosso Senhor. Ele não questiona a escravatura. E tem alguns leitores da Bíblia modernos, né, esses leitores da Bíblia mais da esquerda hoje, diz: Paulo ele fazia apologia à escravidão. Paulo era um escravocrata, um homem de direita, um homem de dinheiro, por isso que ele escrevia essas bobagens, né? Paulo era um homem sábio, dirigido e cheio do Espírito Santo, e escreveu inspirado pelo Espírito Santo, e um Deus que estava falando com as pessoas na situação em que elas estavam, se fossem ricas, escravas, livres ou não. Deus queria que todas elas conhecessem o plano perfeito do Salvador Jesus Cristo. Deus não é um libertador. Deus não é. Deus é um homem que veio libertar o homem do pior problema, do pecado, não é da escravidão. Então, quando a gente lê esse texto, tem muita gente que, olha, Paulo devia falar outras coisas, devia falar para eles se rebelarem, para eles buscarem a libertação. Não. Paulo diz: você foi chamado no Senhor sendo servo. Como servo você precisa agir assim. Você foi chamado no Senhor sendo empregador, senhor de escravos, você precisa agir assim. O apóstolo Paulo não orienta a se tornar um alforriado. Paulo orienta o escravo a viver na sua condição para a glória de Deus. Deus tem como ser glorificado na vida de um escravo, se este escravo quiser servir a Deus de maneira digna. Então Paulo diz isso. Olha, você que é escravo, viva para a glória de Deus. Provérbios, de novo, falando sobre os escravos, tem um texto interessante, lá em Provérbios capítulo 14, verso 35. O servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor. O servo prudente goza o favor do rei. Há caminhos para você ser bem-aventurado na onde o Senhor Deus chamou você. Então os escravos obedeçam aos senhores. Já os senhores deveriam tratar bem os seus servos, porque eles também têm um Senhor lá em cima. Então Deus diz: como é que vocês vão tratar o servo de vocês aí? Escuta, presta atenção, porque eu sou teu Senhor. Então vê como é que você vai tratar lá, porque é a maneira como eu vou tratar aqui. Te lembra a oração do Pai Nosso ou não? Pai, perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos. E aqui Deus está dizendo para o senhor de escravo: então, você é senhor dele, eu sou o teu Senhor. Como é que você vai tratar ele? Cuidado, porque pode ser que eu te trate assim também. Então, irmãos, essa relação hoje é interpretada para nossos dias como uma relação empregado e empregador. Qual é a sua situação hoje? Você trabalha para alguém? E quando você o faz, como se você estivesse trabalhando para a glória de Deus? Então hoje você está empregado, você tem um senhor, um patrão. Como é que você trabalha para ele? Porque você precisa trabalhar para ele, para a glória de Deus, e não por causa dele. Então tem muito crente hoje que não glorifica a Deus no trabalho, porque ele não trabalha para a glória de Deus, ele trabalha para receber o salário no final do mês. E aí não adianta. E você? Será que você tem pessoas que trabalham para você? Você trata eles com dignidade para a glória de Deus? Você é humano com eles para a glória de Deus? Porque se você não tratá-los como Deus quer, você não vai tratá-los, não vai glorificar a Deus com a sua relação com eles. Quero concluir, irmãos. Queria falar mais aqui, mas nós já estamos adiantados. Como andam os teus relacionamentos? Como é que você vive nessa vida? Você tem pensado em ser uma vida para a glória de Deus? Ou você está em si mesmado?
Você vive para a sua vontade, para o seu eu, para as coisas que você quer da maneira como você quer. Você vive relacionamentos para que Cristo possa ser visto, ou você vive relacionamentos para que você possa usufruir deles de alguma maneira? Você é um filho obediente só quando você quer receber alguma coisa? Ou você quer ser um filho obediente em todo o tempo, mesmo que você seja punido para a glória de Deus? Você é um pai que você quer honrar os seus filhos e criá-los na demonstração do Senhor para se sentir bem com isso? Ou você quer fazer isso para a glória de Deus? Você quer trabalhar todos os dias para a glória de Deus? Ou você só trabalha porque você está interessado no cascaio, no faz-me rir, quando cai lá no dia 5? E você é Senhor? Você tem gente trabalhando para você? Como é que você tem essa relação com essas pessoas? Cristo é o nosso maior exemplo de relacionamentos interpessoais. Peça ajuda a Ele para que os seus relacionamentos sejam para a glória de Deus. Cristo viveu todos os seus relacionamentos para a glória de Deus. E esse Cristo que viveu todos os relacionamentos para a glória de Deus quer ensinar a mim e a você, a nós vivemos os nossos também para a glória de Deus. Que o Senhor Jesus nos ajude. Amém. Vamos orar? Senhor, nós somos pecadores miseráveis. E o nosso coração, ele é perverso, diz a Tua palavra. E tantas vezes, Senhor, nós nos relacionamos com as pessoas interessados no que elas podem oferecer a nós. É a dinâmica da vida. Nós fomos ensinados assim nesse mundo perverso. Mas não é assim na Tua palavra. A Tua palavra nos ensina a nos relacionarmos com o outro pensando na Tua glória. Eu oro por mim e pelos meus irmãos. Que o Senhor ensine os mais novos a serem filhos obedientes. Não porque vão receber agrados por isso, nem mesmo parabéns, mas porque querem fazer para a glória do Senhor. Ensina nós, pais, a abrirmos mãos de pensamentos errados e vãs filosofias e nos voltarmos à Tua palavra, Senhor, e a aplicarmos a Tua palavra no coração dos nossos filhos. O Senhor nos deu esta autoridade. Tem misericórdia de nós quando nós abrimos mão dela. Isso é tão ruim para os nossos filhos. Nos convence. E, ó Deus, nos ensina a tudo que nós fazemos para a Tua glória. Se somos empregados, Senhor, o Senhor colocou líderes sobre nós e nós devemos obedecê-los para a Tua glória. Se somos patrões, o Senhor colocou pessoas abaixo de nós para cuidarmos delas para a Tua glória. Nos ensina a termos relacionamentos que glorificam o Teu nome acima de tudo. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.